Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje nós recebemos uma convidada especial aqui no nosso Dropcast para falar um pouco mais sobre os benefícios dos produtos que a gente vende e das brincadeiras ao ar livre. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Cris. Oi, Cris, tudo bem? Olá, tudo bom, Mari? Um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz pelo Que convite. legal, muito obrigada, o prazer é nosso. E para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho mais da sua área de atuação, o que você faz. Então, vamos lá. A minha formação é em pedagogia, como faculdade, e depois disso eu resolvi caminhar um pouquinho para a área de educação especial. Então, a primeira especialização que eu escolhi foi psicopedagogia, pensando em trabalhar nessa parte dos transtornos, das dificuldades de aprendizagem. Passando isso, eu me interessei muito pela área científica, né? Então, eu fui buscar uma pós-graduação em neurociência e me especializei em análise do comportamento mais voltada para o autismo. Então, é isso. Muito legal, então já vimos que o nosso papo vai ser super enriquecedor e vamos Esperamos. aí ajudar bastante gente com as nossas dúvidas de hoje. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho mais desse uso excessivo de telas, né? Hoje o mundo está tão digital, tão tecnológico, e aí os pais também acabam tendo essa preocupação com as crianças, né? Se fala tanto de passar tanto tempo, tantas horas no celular, como que isso pode ser prejudicial para as crianças, para os adolescentes, e como alguns produtos, né, como os da Drop, seja um mini quadriciclo elétrico, um patinete elétrico, entre outras atividades também ao ar livre, como que essas atividades podem ser adaptadas ali, incluídas no dia a dia, para minimizar esses impactos, né, negativos aí do uso da tela excessiva. Então vamos por partes, né, Mari? Se a gente for pensar nos malefícios que o uso da tela em excesso faz, a gente já começa pelo exemplo, né, que nós, enquanto adultos, precisamos passar para essa galerinha. Segundo, que atualmente existe uma doença para tudo que envolve a ansiedade, esse vício, esse uso excessivo da tela, tá? Uhum. Então, para a gente poder falar de todos esses malefícios, nós temos que pensar primeiro assim, como pais, né? Como adultos, tios, enfim, pessoas que influenciam essa galerinha mais nova. Quando a criança chorava, o que a gente pensava de imediato para cessar esse choro? O uso da chupeta, a mamadeira, conforme a criança vai crescendo, você cede um doce, você compra um brinquedo, e assim nós vamos reforçando esses comportamentos inadequados. Por quê? Porque eu quero me livrar daquele problema, né? Seja para trabalhar, seja para eu ficar assistindo o meu filme, até mesmo para quê? Então eu tô aqui, Mari, tá chorando? Mari, mas eu preciso mandar esse e-mail só um pouquinho. Tó, pega aqui esse celular. Mari, eu quero fazer alguma coisinha, vai lá e assiste, filha. E assim a gente acaba desenvolvendo, sem querer e sem perceber, esse vício na criança. Falando biologicamente, os nossos olhos, eles não foram preparados primeiro para esse comportamento de enxergar de perto. Né? Falando na evolução toda do ser humano, nós fomos criados para ter uma visão um pouco mais ampla. E aí a gente, né, levar em considerações coisas que a indústria mesmo não nos colocam. Por exemplo, o uso da lâmpada, né, da luz azul. E o celular, a televisão, o próprio videogame, ele vem com um excesso muito grande e essa luz ela é tóxica. Mas existe uma transformação ali que acontece nessa luz, que ela faz o nosso corpo produzir como se fosse uma defesa e ao mesmo tempo um processo inflamatório. Então esse olho, essa retina nossa começa a produzir uma inflamação que não tem necessidade. E isso por quê? Por conta desse uso abusivo que nós temos. E aí a gente vê criança com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, que dão muitas vezes até aula pra gente, como que mexe. E muitas vezes nem nós sabemos instalar ou desinstalar, né, Mari, alguns aplicativos. Sim. Então veja, se nós formos pensar no que a ciência, no que os artigos trazem, até 2 anos, o ideal seria não ter acesso nenhum à tela. Então, a partir dessa idade, vamos pensar lá que o ideal seria dos 2 anos para frente, 1 hora, se a gente fosse colocar, meia hora de uso. Só que aí, você pode me perguntar, Cris, mas como assim? Eu deixo meia hora usando, 1 hora direto? Não, esse horário deveria ser fracionado. Sim. Então, e aí, o que você vê os pais fazendo, né? A gente vai totalmente na contramão disso. Sim. Quando nós deveríamos estar estimulando o brincar, né? Sentado no chão, vamos jogar um jogo, um quebra-cabeça. E aí vem a proposta, né? Das brincadeiras ao ar livre.
uma bicicleta, um quadriciclo, um patinete. Nós temos tantas opções legais que vêm a favorecer e muitas vezes a gente esquece disso. E aí nós temos que também pensar nisso, nessa transição dessa criança pequena para o pré-adolescente e para o adolescente. Sim. O uso excessivo de telas, ele trabalha num lugar específico do nosso cérebro que é o responsável pela linguagem, pelas emoções, é onde faz conexões com neurônios que nós chamamos de neurônios espelho. E esses neurônios, eles são responsáveis por eu olhar para o outro e ver qual é o comportamento que é mais adequado para que eu possa imitar. Sabe aquele negócio do bocejar? Sim, que eu bocejo e você quando boceja. vê, tá todo mundo bocejando? Sim. Seria mais ou menos isso. Então, pense em comportamentos que seriam adequados para essa galerinha, né? E o que eu vejo? Aí, todo mundo no celular. Você tá no shopping, olha essa galerinha, esses pré-adolescentes. Sim. Tá todo mundo. E o adulto continua dando o mesmo exemplo. Então, por que não a gente está num espaço aproveitando esses recursos? E aí, se você me pergunta quais seriam os benefícios de estar usando esses tipos de brinquedos? Primeiro que a gente tem que pensar já de cara em funções executivas, que certo. Um dos prejuízos que o excesso de tela causa, que seria a atenção e concentração, o raciocínio lógico, sim, o planejamento e a execução de tudo que você planejou. E aí, vamos pensar num quadriciclo, tá? Quando eu falo de atenção, a gente usa esse termo de uma forma mais abrangente, mas a atenção ela se divide em outras partes. Nós temos uma atenção que nós chamamos de atenção seletiva. Então você me pede assim, ai Cris, pega uma coisa, vamos pensar lá no quadriciclo. Cris, olha lá, você tem que virar à direita, você tem que virar daqui a pouco lá à esquerda, ai faz a curva, cuidado ali a pedrinha, a lombada na frente. Uhum. Então eu tenho que estar selecionando esses estímulos que você está me falando, sim, ao mesmo tempo que eu estou pilotando. Exato. E aí tem uma atenção que nós chamamos de alternada. Uhum. Então, olha quanta coisa legal a gente pode trabalhar com esses brinquedos. Eu alterno entre eu estar pilotando ali, brincando e dirigindo, e prestando atenção nesses comandos que você está me dando. Sim. Fora isso, eu tenho que planejar o meu circuito e eu tenho que executar. E outra, né? Coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Então, um brinquedo que aparentemente você pode pensar assim, nossa, mas é só um quadriciclo, eu vou sentar ali, ligar, uma adrenalina e ponto. Não, vai muito além, né, do que simplesmente você sentar ali e curtir a vibe do brinquedo. Muito legal, Cris, muito legal mesmo você trazer todos esses pontos, porque realmente, né, a gente vê ali o acesso ao telefone é tudo tão rápido e tão, acaba te deixando, como que eu posso dizer, sedentário, né, tudo vem até você e você sem se mover, sem, né, se esforçar para nada, sem até mesmo pensar, porque vem tudo mastigado, tá tudo ali pra gente, né, então você não tem esse raciocínio, você não tem essa ação. E sem contar outros pontos que você também colocou ali, emocionais, né? Como que isso prejudica também a socialização da criança, né? Também acaba desenvolvendo ansiedade. Alguns estudos já mostram isso também, como isso pode afetar em outras áreas da nossa vida, né? E é importante essa tua colocação em relação, né, até aos estudos, o que vem mostrando, que tem uma quantidade de horas que se você fica exposto, você vai atrofiando a massa cinzenta, né, que nós temos ali na estrutura cerebral. E essa parte específica, ela está totalmente ligada a essas partes da emoção, dessa questão social e da linguagem. Então pense, né, você ficar muito tempo exposto à tela, vai fazendo aquela criança que gera aquele adolescente mais tarde que a gente vê. Fica só no quarto, cada vez mais introspectivo, e a gente vai perdendo um pouco, isso é o que os estudos também falam, tá? Aquela maneira de eu me colocar no lugar do outro. Então eu vou ficando menos empático. E aí eu não percebo isso, ao contrário de quando eu tô nesse momento dessa brincadeira. Então olha quanta coisa legal a gente também pode trabalhar nessa parte social. Sim. Se eu tenho um irmão, né? E a minha condição, a condição dos meus pais, permitem que eu compre apenas um equipamento, né? Seja qual dos brinquedos forem. Eu tenho que trabalhar o tempo de espera, sei lá, você colocou pra mim lá brincar 15 minutos, meia hora, e eu tenho que esperar, porque daí depois o meu irmão vem eu. Sim. Então eu tenho, além disso, né, o tempo de espera, a minha vez, a sua vez. Eu vou entendendo que a sociedade tem regras. Sim.
Sim. E quais são essas? Não vai ficar só ali no meu condomínio ou só no parque onde você me leva. Depois isso vai para o trânsito, mais para frente isso vai para o meu emprego. Então, volto a falar, aparentemente nós podemos pensar, é só uma brincadeira, mas não é. Enquanto isso, eu também vou trabalhando a parte da responsabilidade social. Né? Porque enquanto eu vou desenvolvendo essas regras sociais, isso vai me dando também uma autonomia quando aparecer uma situação nova. Porque eu já trabalhei com esse brinquedo num espaço que é cômodo, que eu tô na minha área, né, na minha zona de conforto. Sim. Quando aparece ali um imprevisto, automaticamente meu cérebro faz um link com aquilo que aconteceu. Então, essa parte que é responsável por tudo isso, ela tem como ser desenvolvida, ela tem como ser trabalhada, mas a gente tem que se permitir usar esses outros tipos de recurso que não é só a tela, né, Mari? É verdade. E aí, né, a gente voltando a falar nesse assunto ali, fora todas essas partes emocionais e tudo mais que a tela traz, no dia a dia, isso também acaba afetando o sono. Muitos pais ficam com aquelas crianças elétricas, né, ansiosas, não vão dormir no horário ali correto. De alguma forma também as telas impactam nesse momento do sono, nesse momento de descanso, de relaxamento. Você poderia falar um pouquinho mais também sobre isso? Sim. Nós temos acontecendo ali um processo químico que gera a melatonina, que é a química responsável em nos trazer o sono. E como é que o nosso corpo entende que está na hora de dormir? Quando a luz começa a cair, quando vai vindo aquele escurinho, né? Então o teu corpo vai ficando ligado, olha, tá na hora de dormir, Mari, a luz do dia já se foi e a luz da noite tá vindo. Então veja que nós falamos de novo de um processo biológico, é a evolução do ser humano, né? Não é nada lá que se inventou e tem que ser assim. Nosso corpo foi programado para isso. Então aí você fala, mas não tem problema, tá tudo escuro no quarto. Até coloquei uma musiquinha de fundo, o celular é para dar sono. Não tem como o celular dar sono. Essa luz que está sendo emitida, seja pelo celular, pela TV, que muitas pessoas, sejam crianças ou adultos, muitas vezes têm a mania, né, de deixar ligado e a gente usa essa desculpa. É para dar o sono. Você até entra no sono, mas você não faz aquele sono profundo que nós chamamos. E qual que é a importância desse sono? Quando você dorme, é o momento que você está ressignificando tudo. A parte do aprendizado na escola, né? Algo importante, de repente, que você teve lá no teu trabalho. Agora, vamos pensar nas crianças. Quanto tempo elas ficam na escola? Esse momento do sono ele é importante, não só para o descanso e para você, né, restabelecer toda essa questão de energia e tudo mais do teu corpo, mas para essa ressignificação de tudo que você viveu. A partir do momento que não está ocorrendo conforme, né, foi o programado, no outro dia o que acontece? Nós temos indivíduos totalmente irritados assim, num nível grande mesmo, que muitas vezes você pode pensar assim, mas sei lá, tá com algum problema. É normal a gente pensar, ainda mais hoje em dia, porque tudo vira transtorno, né? Tudo é pensado assim, a criança tem alguma coisa. Mas e o sono? Como é que tá? Mas dormiu cedo. Beleza, dormiu cedo, mas dormiu antes sobre qual estímulo? E muitas vezes é o celular. E aí, ainda tem essa questão que o celular, ele traz um mecanismo de compensação, né? Que deixa isso muito fácil. Então, gerando tudo isso, né? Esse combo, vamos dizer assim, com a falta da melatonina, que vai prejudicar o teu sono, mais esse circuito de recompensa que o teu corpo entende que é tudo muito fácil, muito rápido, isso vai prejudicar muito na escola. Ao contrário de que quando você está nesse brinquedo, que você está no ar livre, né, numa outra forma ali, de uma outra pegada, você está estimulando as funções executivas. Quando eu tenho isso que eu te expliquei agora, você está prejudicando essas funções executivas. Então, o sono, aí com o passar do tempo, ele vai te trazer ansiedade, ele vai te trazer depressão. Nós temos estudos que falam, inclusive, sobre outras doenças, né? Alzheimer, o Parkinson. É muito grande a quantidade, né, de prejuízo que a falta do sono nos traz, sem falar no crescimento. Né? Então, é muito impactante o que a tela traz. E o ideal é que 2 horas antes, tá? Indiferente, não só falando da criança, mas pra gente também, pra tá, gente Mari? também, então. 2 horas antes seria o ideal. Desliga tudo, silêncio absoluto. Então, adultos e crianças, olha, fica a dica aí. 2 horas antes, então, fazer aquele detox do celular. Exatamente, né? Pra gente ter a higiene do sono como ela deve ser. Perfeito.
e de dia e de noite e um momento inteiro ali com o celular. Quando que os pais podem identificar que isso está se tornando um vício, né? Que a criança ou o adolescente está realmente viciado em celular, né? Aí a gente pode englobar uma série de coisas, né, Mária? Começar, qual é o tempo que você está deixando essa criança exposta ao celular? Então vamos pensar em 1 hora ou 2 horas, dependendo da idade dessa criança. Você vai isso colocar ao longo do teu dia. Então vamos pensar numa criança que acorda às 8 horas. Qual que é a rotina? Primeiro você vai tomar um banho, vai tomar o café, você vai se arrumar para ir para a escola. Nesse percurso eu já tenho o celular ligado na mesa enquanto eu tomo café? Isso é uma realidade que acontece bastante, inclusive com adultos. E volto daquilo, né? Eu tô no celular ali marcando uma reunião, avisando que eu tô chegando atrasada. E aí você tá me vendo fazendo tudo isso? Aquele exemplo que já vem, né? Sim, então não, celular, vamos sentar mesmo, pegar um papel. Quanto tempo eu vou disponibilizar do uso desse celular para o meu filho, né, para essa criança? Então vai ser 5 minutos no carro? Pode ser, enquanto eu levo para a escola, enquanto eu levo para o balé, para o judô, para algum lugar, nesse percurso, quanto tempo? Vai chegar em casa na hora do almoço, vai usar mais um pouquinho? Aí chegou da escola ou, né, de alguma atividade que está fazendo mais um pouquinho, vamos pegar o celular para ver qual brincadeira nós podemos fazer com esses brinquedos? Será que tem algum lugar nessa cidade que eu moro que eu posso ir lá, um ponto turístico, e levar o meu quadriciclo, a minha bicicleta, alguma coisa assim? Então vamos usar a favor da gente, né? Para que essa tela ela venha a ser, inclusive, prazerosa. Aí entrando no vício, por que o celular, a televisão, o jogo, ele se torna um vício? Justamente pelo aquele circuito que eu te falei, né? Que vai liberando aquela química. Então é muita dopamina sendo liberada num excesso muito grande. Muito grande. Muito grande. Quando você oferece uma outra coisa, talvez ela não tenha a mesma proporção. Então a gente tem que fazer um pareamento. Vai tirando aos poucos esse celular, enquanto eu insiro esse outro recurso que até então não fazia parte da vida, até que ele tome propriedade desse celular. Então quando que eu começo a perceber? Vou dar um exemplo do que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado. Um menino de 13 anos, que após os pais negarem o uso do celular, ele acabou assassinando os pais, né? Nessa situação, essa criança já tinha desenvolvido um vício. E quando você tira daí a tela dessa criança, é onde a gente percebe que o vício já está instalado, né? A irritabilidade é muito grande, então tem uma química ali que ela em excesso vai te dando irritabilidade, essa ansiedade, e eu não aceito que você retire. Eu vou gritar com você, eu vou xingar, de repente um palavrão, uma outra palavra aí que essa criança nunca falou em casa aparece, jogar as coisas, eu não vou aceitar nada que não seja esse celular. Um ponto bem importante de prestar atenção é quando a criança confunde a realidade com aquilo que ela está há muito tempo exposta, né? É uma outra situação também de uma criança onde ela tentou afogar, né, uma colega, achando que estava fazendo parte do jogo. Então ela não soube separar. E nisso a gente vai vendo. A criança que grita demais, pode ver, tem algum youtuber que ela tá assistindo, porque eles gritam, uau, é muita trollagem. Então, essa criança começa a querer trollar todo mundo. E se espelha, né? Se espelha muito. Demais, Mari, demais. E aí, a gente? Então, olha só como, de novo, cai no exemplo nosso, né? Sim. E que exemplo nós estamos dando? Então, esse vício, ele é perigoso, porque quando você tira daí dessa criança, ela vai ter o suor, ela vai ter o coração acelerado, essa palpitação, dores de cabeça, dor muscular, o tremor. É como se você comparasse com uma pessoa que faz uso de droga, né? Seja lícita ou ilícita, é os mesmos sintomas. Então os pais têm que ficar atentos a isso. Então, Cris, ainda falando ali, né, sobre esse pareamento, né, de como medir a hora do uso do celular e a hora de você estar ali ao ar livre, né, tá com a cabeça tranquila, tá desfrutando de outros momentos. Qual as dicas, né, que você dá para a gente poder utilizar talvez ali um mini quadriciclo, um patinete elétrico? Se os pais chegarem e falar assim, eu quero uma outra opção para o meu filho de brincadeira e de atividade, vou incluir esses produtos na rotina dele. Ao primeiro momento pode ser que a criança tenha esse certo receio, esse certo bloqueio, né? Mas como que os pais, eles podem, aos poucos, inserindo, como que eles podem fazer com que a criança também acabe se adaptando a esse produto, né? A gente tem que entender
conforme nós falamos anteriormente, que se você gosta muito de algo, eu não tenho como tirar isso de uma maneira abrupta e repentina de você, né? Mas a gente pode ir trabalhando isso com aproximação sucessiva e nesse pareamento. Então, olha, vamos pegar o celular já pela manhã. Você já deu o presente, você viu que a criança recusou um pouco, mas vamos propor. Onde você gostaria de brincar? De repente, essa criança já foi em algum lugar que ela gostou muito e dá para levar, né, esse brinquedo até lá. Caso não dê, vamos pesquisar que lugares que a gente pode ir? Beleza, ela vai estar usando esse celular nesse momento. Joga no Google Maps, joga em algum outro aplicativo, né, que vai fazer esse trajeto, deixa essa criança, ela vai estar com o celular nesse momento. A intenção é, claro, a gente vai reduzindo esse uso de tela, mas a princípio é o que vai engajar ela, vai ser a operação motivadora para que ela chegue no brinquedo. Então ela vai seguir, ela vai olhar ali naquele aplicativo, estamos chegando, não estamos? Você vai empolgando ela. Chegando lá agora, a gente vai deixar esse celular para a gente colocar em prática essa brincadeira. Legal. Conforme for surgindo momentos, mas que sejam divertidos. É aquela hora que você freou e quase caiu. Vai o adulto, simula ali que você tropeçou, que você caiu, que aconteceu uma situação engraçada, para que teu filho veja que você também está brincando. Legal. Porque é difícil você dizer para alguém que aquilo é muito divertido e você não mostrar que é prazeroso, né? Sim. Então simula mesmo, ou se permita brincar, se permita que seja divertido mesmo. Então registra, tira uma foto, usa o celular, faz um vídeo. As crianças gostam tanto de YouTuber e de TikTok, então bora fazer um canal de família. Né? Então a gente pega a tela ao nosso favor. Se a criança percebe que você, enquanto pai, enquanto mãe, está sendo também estimulado nesse momento de prazer e de alegria com uma ação minha, eu vou querer replicar essa ação e fazer mais. Quando eu percebo, tá prazeroso para mim. Então, você imagina que legal, vamos ter um canal aí da família que brinca com tal brinquedo. Olha, uma ideia super né? legal. Tira essa foto, vamos fazer um quadro, vamos fazer um quebra-cabeça desse momento. Tem Legal. várias empresas que fazem quebra-cabeça. Então você Sim. foi lá, né, todo mundo com o brinquedo, agora a gente vai sentar para montar esse quebra-cabeça. Então você vai dando propriedade, você vai dando autonomia, prazer para brincadeira ao ar livre com esse produto, né, com esse brinquedo que você comprou. Quando você vai vendo, a criança vai deixando o celular apenas como um objeto de interação. Ele não é mais o ator principal dessa brincadeira. E até mesmo coisas, vamos pensar, de escola, né? Você pode trabalhar uma produção de texto conforme foi a sua brincadeira, pensar numa problematização aí de matemática, dá para explorar bastante coisa. Olha, então fica a dica aí que os pais têm muito também a aprender, Sim. né? E a também se envolver como responsáveis ali nessa parte de inserção de outras atividades e como isso é essencial mesmo de partir dos pais, né, de ter esse momento de qualidade com os filhos e que faça valer mesmo. Exato. Para fechar, né, para a gente fechar, qual seria a sua dica, né, de ouro assim para todo esse momento, né, das telas, dessa revolução da internet, com as crianças, com o aprendizado, né, com os pais, educadores, tios? Você quer deixar alguma mensagem especial? Olha, eu acho que eu vou reforçar, né, tudo isso que a gente está falando. A gente não pode ver a tecnologia como um inimigo. Nós temos que trazer isso de uma forma saudável para o nosso dia a dia. E as crianças já nascem sabendo mexer na tecnologia, como eu falei para você. Então, mais uma vez, vamos colocar isso em benefício. Pai, mãe, tio, padrinhos, enfim, né, no geral, vamos usar aplicativos que desenvolvam tudo isso que nós falamos das funções executivas. E enquanto ao ar livre, eu vou ser a pessoa que mais defendo, né? Como trilheira, né? Eu pratico esportes radicais, então eu já penso assim, né? De um triciclo, de um quadriciclo, de uma bicicleta motorizada, eu já vejo um esporte lá na frente. Sim. Uma pessoa praticando realmente, né? Sendo um esportista, daí já num tamanho maior, né, numa outra pegada. Então eu sempre vou apoiar o esporte ao ar livre. Leve o celular, porque a gente vai querer tirar sim as nossas fotos para colocar no Instagram, mas naquele momento de aventura, e isso é para os pequenininhos, né, já com esses brinquedos. Vamos deixar o celularzinho e vamos fazer essa adrenalina vir aí de outra forma, que vai ser bem melhor. Ah, que legal, Cris, agradeço demais a sua participação. Foi um papo super enriquecedor, né? Não sem essa pegada tão técnica, mas mostrando mesmo todo o benefício que o ar livre traz, né? Que essa vida mais leve também traz para todas as fases da nossa vida. Então, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Agradeço, obrigada. E até a próxima, gente, com mais um Dropcast. Drop, movendo pessoas.